Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém. Mais um dia começando, mais uma semana começando, mais um mês começando. Estamos começando março. Estamos aqui em pleno carnaval, segunda-feira de carnaval, e não podemos esquecer do nosso devocional, independente se é feriado, se é comemoração, se é festa do mundo, não podemos deixar de relacionar com Deus, com Jesus, aquele que nos alimenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos instrui a caminhar, a lutar mais um dia. Que Deus abençoe o seu mês, que Deus abençoe esse seu dia, em nome de Jesus, que nós sejamos ponte, canal da bênção do Senhor para chegar, para alcançar alguém nessa festa aí do mundo, em nome de Jesus, ok? Hoje eu quero levar vocês a 2 Crônica 10:8. 2 Crônica, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Palavra abençoada nessa manhã, uma palavra sinistra para fazer a gente pensar, para fazer a gente meditar. Mas eu li o capítulo todo. O que soltou para mim foi esse versículo, o verso 8. Para situar vocês nesse contexto, o que está acontecendo? O rei Roboão teve o seu reinado falido. Por quê? Por causa de conselho errado, de conselheiros errados. Para começar nossa devocional, eu faço uma pergunta. Quem está te aconselhando? Os mais novos ou os mais velhos? Quem são os seus conselheiros? Pensa nessa pergunta, reflita nessa pergunta, porque é exatamente isso que eu quero ministrar hoje. Voltando, Roboão era um rei, e o povo foi até Roboão para pedir a Roboão para diminuir a carga de trabalho, para diminuir o peso no qual eles estavam sendo castigados, no qual eles estavam trabalhando. Porque o pai de Roboão, Salomão, pegou muito pesado com o povo. Então o que o povo fez? O povo se reuniu com o líder e foi lá até Roboão fazer um pedido a Roboão para que diminuísse a carga de trabalho, para que diminuísse a carga tributária, para que diminuísse a mão que Roboão estava sobre eles. E o que Roboão faz? Roboão pede o povo para vir daqui a 3 dias, porque ele teria uma resposta. Seria o tempo que ele precisava para quê? Para ouvir os seus conselheiros. Roboão, o que Roboão fez? Roboão foi lá nos conselheiros mais velhos, nos anciões, e pediu um conselho. E o conselho dos anciões foi o quê? Que ele diminuísse o trabalho, que ele pegasse leve com o povo, que ele ia trazer o povo para ele, para ser servo dele, se ele fizesse um bom governo, um bom reinado. E ele não ouviu os anciões. Ele foi pedir conselho aos jovens, aos conselheiros que cresceram junto com ele, da mesma idade. E qual foi o conselho deles? Durante mais jovem, que Roboão dobrasse o trabalho, que Roboão pegasse mais pesado do que o pai dele, Salomão, que Roboão desse mais castigo. E foi o que Roboão fez. Por isso ele teve seu reinado fracassado. Ouviu conselhos errados. Portanto, essa manhã eu quero falar com vocês. Ouve conselho, mas ouve conselho de pessoas mais experientes, de pessoas de Deus,
de pessoas inteligentes, de pessoas que tenham conteúdo, aquelas pessoas vividas, que têm calo na mão, que têm história para contar. São esses conselheiros que você tem que ouvir, são essas pessoas que você tem que ouvir. Porque o que é um conselho? Nada mais é que um ponto de vista diferente de uma outra pessoa. A gente tem o nosso ponto de vista, mas a gente quer um conselho, se a gente deve fazer daquela forma ou não. Então, qual o conselheiro que temos que buscar para a nossa vida? Esse tipo de conselheiro que eu acabei de falar para vocês. Um conselheiro mais experiente, um conselheiro de Deus, um conselheiro inteligente, que venha confrontar com o que você está querendo ouvir. Conselhos adocicados é muito bom ouvir, né? Um conselho que agrada nossos ouvidos, uma palavra que agrada nossos ouvidos. Quem não quer ouvir uma palavra a nosso favor? Mas quando a palavra é dita, é liberada para confrontar as nossas decisões, o nosso ponto de vista, é esse tipo de conselho que temos que ouvir, e de pessoas mais velhas que nós, pessoas que já viveram mais do que a gente. Porque se você for pegar e comparar uma pessoa que tem a mesma idade que você, pode ser que vai ter experiência diferente, tiveram experiência diferente, mas tem a mesma idade. Ou seja, não tem tanta experiência quanto você. Agora você pega uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos mais vivido que você. Com certeza vai ter uma palavra boa, uma palavra para edificar a nossa vida, para fazer a gente pensar, para fazer a gente, antes de tomar a decisão, consultar quem? O conselheiro dos conselheiros, o maior conselheiro de todos, que é quem? Jesus. Antes da gente ir pedir conselho a um ancião, a um pai, uma mãe, a gente tem que ir até Deus. Temos que ajoelhar no nosso quarto, no secreto, falar com Deus, pedir direcionamento a Deus, pedir conselho a Deus. Depois, a gente pede conselho a pai, pede conselho à mãe, pede conselho aos idosos. Por que muita gente está quebrando a cara? Por que muita gente está se dando mal na vida? Porque tem ouvido, tem dado ouvido a pessoas erradas, a conselheiros errados. O conselheiro mais novo que a gente, o jovem, ele é imediatista. Ele quer tudo para agora. Ele muitas das vezes faz sem pensar, toma atitude sem pensar. É rápido, tem as respostas rápidas, imediatismo. E a gente sabe que tem certas questões na nossa vida que antes de tomarmos a decisão, temos que pensar, temos que analisar, temos que ver o pró e o contra. Aqui, o rei Jeroboão, ele foi ouvir os conselheiros mais jovens. E se você seguir mais à frente, 2 Crônica 10, um pouquinho mais embaixo, no 14, diz o seguinte: e falou-lhes conforme o conselho do jovem, Roboão falando ao povo, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Ou seja, Roboão seguiu o conselho dos mais jovens, aumentou a carga de trabalho, aumentou aqui o castigo. Ao invés de ele trazer o povo para o lado dele, trazer próximo para ele criou ódio, ele afastou o povo. E o povo depois se rebelou contra ele. E o povo depois fez com que ele fugisse de Israel.
conselho errado, conselheiros errados. Portanto, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, nessa segunda-feira de carnaval, presta muito bem atenção em quem você está ouvindo. Essa palavra está muito direcionada para os jovens, para os adolescentes que não querem ouvir pai e mãe. Escuta aí, meus amigos. Escuta o conselho de pai, escuta o conselho de mãe, principalmente escuta o conselho de Deus, o direcionamento de Deus tem para a sua vida. E no mais, você será bem-sucedido, você terá sucesso. Portanto, que Deus venha falar ao seu coração, que você saiba escolher os conselheiros certos, que seu dia seja um dia abençoado, para a honra e glória do Senhor. Paz.